Nesse bloco, entraremos no tema continência, que tem toda a sua repercussão jurídica, soluções envolvendo a forma de julgamento de determinados casos concretos, de acordo com algumas peculiaridades. É em cima dessa questão que nós iremos tratar desse instituto muito importante no contexto do processo penal. Pois bem, a continência em si, ela envolve a reunião em um único julgamento, processo, evidentemente, de algumas situações, dentre as quais que, entre os casos, haja liame envolvendo dois ou mais agentes em uma única infração, ou seja, dois ou mais agentes em relação a uma única prática de infração penal. A outra situação é vinculação de dois ou mais crimes oriundos de uma única conduta. Concurso formal de crimes é um exemplo. A continência, tal qual a conexão, visa a economia processual e evitar julgamentos conflitantes. Essa é uma perspectiva que não pode ser deixada de lado, e a gente vai estar falando frequentemente disso. Necessidade a todo momento que a ordem jurídica brasileira estabelece no que diz respeito a evitar situações que permitam julgamentos da mesma situação, do mesmo acusado, ou mais de um acusado, ou mais de uma situação, que sejam por órgãos do Poder Judiciário diferentes e sejam decisões conflitantes, às vezes ocorrendo até no mesmo processo. As espécies de continência, elas são subjetiva ou objetiva. Na subjetiva, há o litisconsórcio necessário entre duas ou mais pessoas, ou dois ou mais indivíduos, que são acusados pela mesma infração. No caso da objetiva, há o acúmulo de fatos, então envolve dois ou mais crimes. Um exemplo é o concurso formal, mas nós temos aí a aberratio ictus e a aberratio delicti também, como exemplo de continência. Então, uma situação importante nesse momento de destacar é a vinculação à unicidade. Uma das características mais relevantes da continência é a unicidade. Então, em um caso, nós temos mais de um acusado e é uma única infração, e no outro caso, são vários fatos, vários crimes, que levam à constatação de um acusado, um mais acusados, conforme o caso. Então, essa perspectiva, ela mostra exatamente que em mais de um acusado vai responder por uma única infração e o outro, uma única conduta, ela envolve a prática de mais de um crime. Então, por isso que uma é subjetiva e a outra objetiva. E aí, nós vamos entrar na classificação da continência, que fica mais fácil de visualizar a sua incidência. Nós temos, então, nesse slide, mostra, no primeiro momento, a acumulação, a continência por cumulação subjetiva ou meramente subjetiva, em que há concurso de agentes, ou seja, mais de um acusado aí, e a outra é cumulação objetiva ou simplesmente objetiva, em que envolve hipóteses de concurso formal, hipóteses de aberratio ictus, aberratio delicti. Então, são situações essas que deverão ser pontuadas. Pois bem, no caso da subjetiva, da continência por cumulação subjetiva, nós temos duas situações. A primeira é por coautoria necessária. Nessa coautoria necessária ou essencial, ela pode ser entendida, compreendida como autoria imediata, autoria colateral, autoria incerta e mesmo autoria complementar ou acessória. E de outro lado, a continência por cumulação subjetiva pode ser por coautoria eventual. Então, não é exigível necessariamente, a ocorrência em si pode ocorrer mesmo não havendo aí a coautor. Mas para que haja a continência, necessário se faz mais de um, mas não é exigível aí a sua presença. No caso da cumulação
da continência por acumulação objetiva, como eu falei, nós temos aí o concurso formal, o artigo 70 do Código Penal Brasileiro, a ocorrência envolvendo aberracto ictus, aberracto delite, que nós iremos estar discutindo mais à frente. Então, é interessante tão somente para observar essa imagem como se fosse um mapa mental, enquadrando aí as hipóteses e a classificação da continência, tal qual nós fizemos em conexão. Pois bem, destrinchando aí esse instituto, nós temos que a continência por acumulação subjetiva, ela envolve obrigatoriamente a pluralidade de agentes. No entanto, eles são acusados pela mesma infração. Então, nós visualizamos mais de um agente, mais de um acusado e um único crime, vamos assim dizer. Então, essa situação deve ser ponderada exatamente nessa perspectiva. Fiz uma reformulação do slide exatamente para facilitar aí a compreensão dos institutos. Então, nós observamos aí, retornando ao organograma, que a continência ela pode ser por acumulação subjetiva e por acumulação objetiva. Aí nós vamos estar fazendo o desenvolvimento delas. Então, nós vamos entrar no primeiro ponto, na acumulação subjetiva por coautoria necessária e aquela que depois é conhecida como por coautoria eventual. E a gente vai estar fazendo o desenvolvimento para depois chegarmos na cumulação objetiva. Ok? Então, pois bem, continência por acumulação subjetiva, ele envolve necessariamente para a sua incidência a pluralidade de agentes acusados pela mesma infração, ou seja, dois ou mais acusados, uma única infração. Então, ela pode ser por coautoria necessária ou por coautoria eventual. Pois bem, por coautoria necessária, nós temos aí a autoria mediata, que... Então, nessa forma de coautoria necessária, que é a autoria mediata, o autor direto ele age como instrumento para outrem, efetivamente. Então, ele é o meio para atingir o objetivo de outrem, e ele não sabe. Então, o autor imediato, que é aquele que pratica a ação, ele não sabe efetivamente da situação que poderá caracterizar a prática de infração penal. Ele desconhece, ele executa efetivamente a situação como um todo, ele é o executor material da infração, mas ele não age com dolo, porque ele desconhece a intenção do autor mediato, que é aquele que realmente tem a intenção, que é aquele realmente que deve responder por dolo em relação à sua conduta. Então, o autor imediato é quem pratica, mas ele não age por dolo. E quem está por trás dele é o autor mediato, ou seja, ele não tem coragem, ou por algum motivo ele quer usar terceiro para praticar a ação, esse terceiro não agindo por dolo, e ele responde efetivamente numa situação como essa. Então, aí nesse caso, envolve mais de um agente, o autor mediato e o autor imediato. Então, o imediato é aquele que executa a ação, que gera a conduta, a prática da infração penal, mas ele não age por dolo. E o autor mediato, ao contrário, age por dolo, exatamente pelo fato de ter se utilizado como meio do autor imediato. Mas os exemplos, eles facilitam, né? Numa situação como essa, de autoria imediata, é o caso, por exemplo, do médico e da enfermeira. Do médico que, querendo matar um paciente, se vale da enfermeira para ministrar um medicamento que é potencialmente lesivo para a saúde do paciente. E ele quer realmente matar o paciente, aí ele se vale da enfermeira. Ao contrário, nós podemos ver uma situação semelhante em que a enfermeira tem a intenção de matar o paciente por algum motivo, se vale do médico, para que o médico ministre algum tipo de medicamento ou determine alguma atitude em relação àquele caso concreto, em benefício do paciente, mas não sabendo que a intenção da enfermeira seria matar realmente aquele paciente. Então, tanto num caso quanto no outro, no primeiro,
o médico age como autor mediato e a enfermeira como autora mediata, e no segundo nós temos aí exatamente o contrário. Então, são exemplos mais simples de ser observado. Outro exemplo que nós podemos encontrar na doutrina e no dia a dia é o do carteiro, que alguém expede um veneno devidamente embalado para ser entregue pelo correio em determinada residência, com a perspectiva de causar lesão ou matar quem quer que seja. E aí o carteiro é um meio para utilizar, e o carteiro em si não sabe, não tem conhecimento do conteúdo e muito menos da intenção de quem está enviando. Nós temos também como exemplo aquele que se vale de uma criança ou de um inimputável, uma pessoa que tem algum problema, um problema mental, alguma deficiência que impeça ele de ter o juízo crítico das suas ações. E aí essa pessoa se valendo dessa criança ou dessa outra para o cometimento de crimes, furtos, incêndio, mesmo homicídio, lesão corporal, dano. Então, quem é o autor imediato é a criança, essas outras pessoas que foram utilizadas para o cometimento dessa infração penal. Mas quem é o autor imediato? Mas quem é o autor mediato é aquele que estimula, instiga, é aquele que se vale dessa criança e dessas outras pessoas. Então, ele responde por dolo em relação à sua conduta. E aí não tem como eximir de responsabilidade. O outro exemplo são muitos casos de autoria imediata, como também envolve a coação moral irresistível. Então, no caso da coação moral irresistível, nós podemos ver a situação de que aquele que é coagido para praticar uma determinada infração penal, para matar alguém, para transportar conforme o caso, transportar uma droga obrigatoriamente, porque um ente querido, um ente seu, foi sequestrado na posse de bandido, se não fizer a entrega daquele produto, ou se não cometer um assalto, ou se não matar alguém, ou cometer algum tipo de infração penal, esse seu ente querido pode morrer efetivamente. Então, no caso de coação moral irresistível, o autor mediato, ele responde por dolo. O autor imediato, que é aquele que executa a ação, ele não tem dolo. Então, aí, dentro do processo, vai analisar o comportamento dele, que pode ser isento de responsabilidade penal, conforme o caso. Nós temos também um exemplo na situação daquele que o bandido, com a perspectiva aí de cometer o crime de dano, mas não quer fazê-lo diretamente, pega e bate com a cabeça de outro no vidro, numa porta, em algum patrimônio, algum bem, ou o corpo da pessoa realmente, se vale do corpo da pessoa para cometimento de algum crime de dano. E aí, numa situação como essa, quem responde é o autor imediato. Desculpa, imediato. Então, essa hipótese de continência por cumulação subjetiva, que é a autoria mediata, ela é muito, muito fácil de visualizar nos exemplos. No entanto, é interessante nós observarmos que não se fala em autoria imediata quando o agente, aquele que quer o resultado, efetivamente, ele se vale de animais. Então, como ser inanimado, que não tem consciência, efetivamente, do que faz ou deixa de fazer, aquele que provoca, que instiga o animal para atacar alguém, para matar alguém, para cometer algum tipo de infração penal por meio da sua intenção, para fazer valer a sua intenção naquele contexto, ele age com uma autoria imediata e não há que se falar em continência por acumulação subjetiva por autoria imediata, porque não tem autor imediato. Esse autor imediato tem que ser gente, tem que ser pessoa, efetivamente. Ok? Aí nós vamos agora para a autoria colateral. No caso, no particular da autoria colateral, nós podemos observar exatamente que os envolvidos desconhecem a conduta um do outro. Eles praticam atos convergentes para o resultado que ocorre por apenas um deles. Nesse caso, nós observamos que há dois crimes. Nesse caso, então, da autoria colateral, não há vínculo, não há elo, não há
desígnio autônomo entre os envolvidos, não há nenhum pacto que ligue a conduta de um em relação ao outro para o cometimento do resultado. Eles são independentes. No entanto, de acordo com a sistemática do caso concreto, as condutas se convergem. Um exemplo que nós podemos citar é a ocorrência do policial com várias viaturas envolvidas que não foram, não tiveram um contato prévio anteriormente, mas atuam em determinada ocorrência e dispara a arma de fogo em um determinado contexto de ocorrência policial, como um assalto, por exemplo, e alguma outra situação que exige, e aqueles policiais, de acordo com a logística concreta, eles nem se veem diretamente, e aí eles atirando lá, não sabendo nem quem está atirando efetivamente, eles provocam o resultado, né? Lesão corporal, morte, conforme o caso. Então são mais de um autor, vamos assim dizer, 2 ou mais autores, ocorrendo a incidência de mais de um crime. Então, numa situação como essa, nós falamos em autoria colateral. É importante destacar que, para a incidência da autoria colateral, necessário se faz a demonstração da inexistência de vínculo de um autor em relação a outro. Cada um desconhece a conduta do outro. Então, essa é uma característica essencial aí para a delimitação dessa forma de coautoria necessária, como continência subjetiva, né? Pois bem, então agora nós vamos falar sobre autoria incerta. No caso da autoria incerta, enquanto que na autoria colateral não se sabe a quem atribuir o resultado, na autoria incerta nós observamos que, em razão da peculiaridade do fato, nós podemos ter 2 constatações. A primeira é que a autoria seria certa, efetivamente, só que o resultado é incerto. Como assim? Exatamente em ocorrências quando não se sabe quem efetivamente produziu o resultado. Então, nós podemos pegar uma ocorrência em que vários policiais estão atuando na mesma viatura para combater uma determinada infração penal e eles atiram. Eles atiram contra bandidos, contra pessoas que eles acham que sejam bandidos efetivamente. Então, um conhece o outro. Naquela ocorrência fica claro que aquelas pessoas atuaram diretamente e dispararam arma de fogo. Várias armas de fogo, inclusive. Só que, por algum motivo, não foi possível realizar a perícia efetivamente para destacar de que arma saiu os disparos que provocaram homicídio, lesão corporal, dano, etc. Então, numa situação como essa, nós temos o resultado certo, ou seja, o resultado nesse contexto, o resultado, de acordo com o levantamento, foi possível se detectar. Como eu falei, homicídio, lesão corporal, dano. No entanto, quem praticou efetivamente a ação que ocorreu, resultado, a perícia não conseguiu identificar. Então, nós não temos a definição da autoria certa. A autoria, nesse caso, ela é incerta. Então, são vários acusados, previamente delimitados, nós sabemos quem são as pessoas, só que não sabe quem praticou a ação e, ao mesmo tempo, não poderia ter como exigir que cada um deles respondesse pelo delito consumado, exatamente pela dinâmica do processo penal, não poder condenar alguém em situação de dúvida. Então, na dúvida de quem praticou a ação, mas nós sabemos que eles agiam, então, no máximo, poderia responder por tentativa cada um deles, exatamente por não ter condições técnico-científicas para delimitar quem seria o autor ou os autores que provocaram diretamente o resultado lesivo. Nós temos um outro exemplo que a doutrina coloca, bem interessante, que é 2 pessoas estão no alto de uma montanha e precisam retirar um obstáculo, que seria uma pedra lá que está atrapalhando por algum motivo o deslocamento deles, e eles rolam essa pedra cai dessa montanha lá e mata pessoas, ou cai em cima de um veículo. Então o resultado em si pode ser um resultado lesivo, diretamente lesivo, mas aí numa situação como essa nós podemos analisar exatamente o quê? Que o resultado é certo, mas a autoria, quem praticou a ação realmente, eles nesse exemplo que eu estou citando, eles não sabiam
que esse comportamento deles poderia causar um resultado lesivo, como, por exemplo, uma morte, uma lesão corporal, um dano também. Então, o fato de rolar essa pedra sem saber das consequências, eles assumiram um risco. Então, eles poderiam ter agido por culpa, negligência, imprudência ou mesmo imperícia, conforme o caso. Então, tem que ser analisado isso com um pouco mais de propriedade, de acordo com o contexto. Nós estamos falando de uma situação hipotética. Então, nesse particular, desse exemplo, é interessante observarmos que eles não poderiam responder por tentativa, porque nós falamos só em tentativa em crimes dolosos. Então, não há que se falar em tentativa em crime culposo. Se eles praticaram um crime culposo, esse crime culposo ele se perfez, eles não poderiam responder pela integridade do crime culposo. Então, numa situação como essa, poderia, teoricamente, inexistir responsabilidade penal a cargo do poder público. Então, é um exemplo bem interessante. Nós temos aí também uma outra modalidade, que seria a autoria complementar ou acessória. Nessa autoria complementar ou acessória, existem condutas separadas e sem desígnio que geram o resultado. É o caso, por exemplo, de mais de uma pessoa que está ministrando, seja no ambiente hospitalar ou doméstico, veneno, paulatinamente, aos poucos, vai ministrando veneno, depois reveza com outro que está ministrando a mesma quantidade de veneno, paulatinamente todos os dias, e aí, num determinado tempo, a pessoa vai e falece. Só que no levantamento técnico, pericial, na investigação, ou mesmo no processo, não conseguiu se demonstrar que quem efetivamente praticou o ato, a conduta de quem que gerou o resultado, para responder integralmente pela responsabilidade estatal. Numa situação como essa, no meu exemplo, pode-se entender exatamente que a análise, a conduta de cada um deles separada não geraria o crime, mas o somatório da conduta dos dois proporcionou a ocorrência do crime. Só que nessa perspectiva nós deveremos levar em consideração exatamente que as condutas separadas e sem desígnio, é uma característica, não pode se falar em coautoria. Por quê? Porque não tem desígnio numa situação como essa. Agora, é interessante nós observarmos que esse exemplo de autoria complementar ou acessória, ele é muito próximo da autoria colateral. Por quê? Porque os agentes desconhecem a conduta um do outro, mas eles praticam resultados convergentes, como nós falamos aí no caso da autoria colateral. Isto porque na colateral, o resultado ocorre só por um deles. Então, assim, na colateral nós observamos que um praticou a ação que gerou o resultado, só que a gente não sabe quem efetivamente praticou aquela conduta, porque não tinha desígnio entre os envolvidos. No caso da autoria complementar ou acessória, nós temos as condutas separadas e a ausência de desígnio entre elas. Então, o que nós observamos é exatamente o seguinte: não tem como se delimitar que qual deles praticou a ação que gerou o resultado. Exatamente porque as condutas individualizadas, separando a conduta um do outro, o resultado não teria ocorrido. Ou seja, se levar em consideração a conduta de um, o resultado não ocorre, a conduta do outro, o resultado não ocorre. O somatório da conduta dos dois é que gera o resultado. Então, a complementaridade, ou a acessoriedade da conduta de um e do outro que proporcionou o cometimento da infração penal. E aí nós poderíamos falar em continência. Então, nós observamos aí os exemplos relacionados à continência e por cumulação subjetiva, em coautoria necessária, e agora nós vamos falar brevemente sobre coautoria eventual, que é aplicado, por exemplo, nos casos de legítima defesa, que não exige necessariamente mais de uma pessoa. Não exige necessariamente, ou melhor, é exigível nos casos de legítima defesa que envolva necessariamente pessoa. Então, só pratica legítima defesa contra pessoa. E quem pratica tem que ser pessoa também. Então, não é exigível obrigatoriamente a participação de mais de um agente, como autor ou como vítima nesse contexto.
Então, aí seria por coautoria eventual. Falar sobre coautoria eventual, dentro daquela dinâmica do organograma, nós observamos que a continência também pode ser por cumulação objetiva. E aí nós temos 3 situações. A primeira delas envolve aberractio ictus, aberractio delete e, ao mesmo tempo, concurso formal. Então, essa é a maior caracterização desta forma de continência. Então, no caso do concurso formal, que caracteriza a continência, é quando uma conduta, uma ou mais condutas gera mais de um resultado. Então, nós observamos que... Pois bem, então, melhor elucidando aí esse tópico, nós observamos que uma conduta pode gerar 2 ou mais resultados. O artigo 70 do Código Penal Brasileiro estabelece no caput que quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, é exatamente concurso formal. Então, uma situação como essa caracteriza hipótese por cumulação objetiva de continência. Pois bem, numa situação como essa, envolve, por exemplo, aquele que passa com um veículo automotor e dispara a arma de fogo com a intenção de provocar lesão corporal, em especial lesão corporal em pessoas que estavam num ponto de ônibus esperando aí o transporte público. Numa situação como essa, vários resultados ali de uma única ação, ela caracteriza concurso formal. Um outro exemplo que nós podemos citar de cumulação objetiva que caracteriza continência é a aberractio ictus. Então, está previsto no artigo 73, na segunda parte dele, que é o que é a aberractio ictus em si é quando ocorre o erro na execução. Então, a conduta praticada efetivamente, ela atinge não apenas a pessoa desejada, mas também outra que não pretendia atingir. Então, numa situação como essa, por exemplo, alguém que queira revidar uma lesão corporal, ele pode, às vezes, com o uso de arma de fogo, ele atira e atinge quem ele queria o seu desafeto diretamente e, ao mesmo tempo, a bala atinge outra pessoa que não tem nada a ver com a história. Então, o erro na execução, efetivamente, atingindo outrem que não era o objetivo principal, caracteriza a aberractio ictus ou erro na execução da prática da infração penal. Nós temos uma outra hipótese que seria do artigo 74, na segunda parte do Código Penal Brasileiro, que é a aberractio delicti, que é quando o agente alcança o resultado objetivado, porém, também consegue outro fora dos planos. Nessa situação, então, a grande diferença entre aberractio ictus e aberractio delicti, ou aberractio crimes, o resultado diverso do pretendido, é exatamente o bem jurídico tutelado, que no caso da aberractio ictus, nós observamos que é o mesmo bem jurídico. Então, vamos dizer, quer praticar lesão corporal em alguém, pratica nessa pessoa que se objetivava e em uma outra também, em razão desse erro na execução do crime. No caso do resultado diverso do pretendido, por exemplo, a situação daquele que, com a pedra, ele quer atingir, danificar um bem de uma pessoa e joga essa pedra, mas ao mesmo tempo está passando um ciclista e atinge o ciclista e quebra o vidro lá que estava querendo atingir. Então, comete 2 crimes, responde pelos 2 crimes, um a título de dolo e outro a título de culpa, efetivamente. Então, numa situação como essa, tanto o aberractio ictus quanto o aberractio delicti incide na regra do concurso formal, com aumento de pena, em razão de envolver a prática de mais de uma infração penal. É interessante nós observarmos que essa modalidade de aberractio ictus e aberractio delicti deve ser levada em consideração a forma delas em sentido amplo. Exatamente porque, por exemplo, no caso da aberractio ictus, a partir do momento que se pretende matar alguém, mata outra pessoa que não aquela que se pretendia em razão do erro na execução, então responde por homicídio, no caso de morte, é homicídio consumado, doloso, efetivamente, mas é um crime só.
porque não houve cometimento de outro crime, porque uma única pessoa foi atingida, errou o alvo, necessariamente. Mas a questão é, para envolver a forma de aberratio ictus a exigir continência, tem que ocorrer mais de um resultado, efetivamente, com uma única conduta. Então, naquele mesmo tiro, atingindo a pessoa A e atingindo a pessoa B, que não tinha nada a ver com o fato. Nada a ver com a história. Então, atingiu mais de uma pessoa, responde pelo crime também praticado com essa outra pessoa que não era o alvo imediato da sua conduta. No caso do aberratio delicti, do mesmo jeito. Então, a partir do momento que se queira, por exemplo, destruir um patrimônio de alguém, vai destrói de outro sem estar sabendo necessariamente quem quer que seja. Então, numa situação como essa, não seria causa de continência pelo fato de não ter mais de um crime. Então, nós estamos falando de mais de um crime, que na particularidade do aberratio criminis, envolve exatamente a pluralidade de objetos de tutela jurídica, ou seja, os bens jurídicos tutelados são diversos. Um é o patrimônio, o outro é a vida. Pode ser patrimônio, a integridade física, a saúde de outro. Então são exemplos que mostram exatamente bem. Um envolvendo a pedra que foi jogada para quebrar um vidro e atinge a pessoa, causa lesões corporais ou morte. E o outro não necessariamente queria matar e simplesmente mata a pessoa pretendida, mas também outro que ou causa lesões em outra que não era o seu alvo. Então, tanto aberratio ictus quanto aberratio delicti aplica a regra do concurso formal e modalidade de continência por cumulação objetiva. Então, voltando ao organograma, nós observamos exatamente o que nós falamos sobre as formas de continência, por cumulação subjetiva, que envolve a por coautoria necessária, autoria imediata, colateral, incerta ou complementar, que está embaixo. E nós temos aí, por último, que nós comentamos, sobre cumulação objetiva, que envolve exatamente as formas de aberratio ictus e aberratio delicti no sentido amplo. Nós comentamos, porque exige o cometimento de mais de uma infração penal. Então, no caso dessas duas modalidades, deve incidir a regra do artigo 70, que trata lá do concurso formal de crimes. Essa imagem trate de foro privilegiado, que nós iremos olhar no slide seguinte, não envolve essa temática. Só para constar. Pois bem, prevalência de foro no caso de conexão ou continência. Nós temos algumas particularidades. Por exemplo, quando há concurso de jurisdições de categorias diversas, então já tem a solução que é o predomínio da de maior graduação. Então essa é uma situação que não pode ser negligenciada, como por exemplo as causas que são julgadas pelos tribunais de justiça em relação às causas julgadas pelo Supremo Tribunal Federal envolvendo o concurso de jurisdições, como nós falamos na hipótese de prerrogativa de foro a cargo do Tribunal de Justiça e a cargo do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo é que puxa para si essa responsabilidade no processo de julgamento. Concurso de jurisdição comum com jurisdição especial. Deve prevalecer jurisdição especial, como no caso dos crimes eleitorais, crimes que puxa aí essa responsabilidade. No concurso do júri e jurisdição comum, é o júri que prevalece. No concurso de jurisdições da mesma categoria, nós deveremos levar em consideração alguns aspectos. Então, se é no mesmo pé de igualdade, da mesma força jurídica, vamos assim dizer, deve preponderar o lugar da infração da pena mais grave. Então, é um critério que, com a perspectiva exatamente de solucionar problemas envolvendo conexão e continência. A outra regra aplicável no mesmo nível, na mesma categoria do órgão do Poder Judiciário, é exatamente prevalecer o lugar do maior número de infrações, se penas de igual gravidade. Então, um critério complementar também que auxilia aí na solução de eventual conflito de competência.
Se penas idênticas ou números de infrações também, deve-se a regra a solucionar o problema é a prevenção, ou seja, quem julgar, quem manifestar, quem deliberar em termos de pronunciamento jurisdicional, em primeiro lugar, é aquele que é prevento, aquele que deve onde deve ser tramitado o processo de julgamento. Então, são algumas situações. Observação pertinente em relação a essa temática é que no paralelo da conexão intersubjetiva concursal com a continência por cúmulo subjetivo, a diferença entre elas é muito, muito próxima, é que ajuste prévio para o cometimento de vários crimes na primeira hipótese, ou seja, na intersubjetiva concursal, e pode ocorrer ajuste prévio na segunda, que é a continência por cúmulo subjetivo, conforme o caso, mas para um único crime, ou seja, no caso do cúmulo subjetivo, da continência, nós lembramos exatamente do que? Da regra da unicidade, envolvendo um único tipo de situação. Então, essa é a diferença marcante em relação a essas duas. Nós observamos também que, no caso dos crimes dolosos contra a vida e prerrogativa de função ou prerrogativa de foro, também é chamado, em que se aplica a continência, a solução para essa questão deve ser analisada do seguinte modo. Um acusado com prerrogativa e outro não. Qual? Então, nós já pontuamos alguma situação relacionada a essa questão, mas, assim, é importante nós estabelecermos uma diferenciação para dirimir eventuais conflitos de competência. Então, nessa particularidade da continência por cumulação subjetiva, o foro competente é o de maior graduação. Nós já pontuamos sobre isso. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu na súmula 704 o seguinte enunciado: não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Então, a partir do momento que a competência é atraída pelo órgão de maior jurisdição, não há que se falar em qualquer preterição de direito de quem quer que seja. É a imagem da formação do júri, eu achei interessante mostrar nesse momento, em razão de que nós já comentamos sobre eventuais conflitos de crime comum, como crime do júri, por exemplo. Mas bem, algumas situações que deverão ser levadas em consideração em relação a essa temática que nós tratamos. Outra característica comum entre continência e conexão é a unidade de processo, como nós observamos. A necessidade de unidade de processo para facilitar o julgamento, economia processual, evitar divergências de julgamentos em situações que exigiriam um pronunciamento único. Mas tem algumas exceções que serão pontuadas, entre as quais, quando há concurso de jurisdição comum e militar. É uma situação que afasta a unicidade, a juntada lá dos processos, vamos assim dizer. Então, entre essas duas formas de jurisdição, cada uma julga o seu quadrado, vamos assim dizer. Concurso entre jurisdição comum e ECA, da mesma forma. Se sobrevier doença mental de corréu, seu processo será suspenso enquanto perdurar essa condição, ou deliberação judicial em sentido contrário. É um tema que nós iremos tratar na disciplina ainda lá no final. Outra situação interessante, aplicável a ambas, é em relação à unidade de processo, julgamentos separados. Então, existem situações em que os processos eles fazem parte do mesmo contexto, né, há vários acusados, no entanto, enseja julgamento em separado, não no mesmo momento. É quando, por exemplo, o réu, um dos réus é foragido, que não possa ser julgada a revelia. Ou uma das partes insistir em testemunha que não comparece. Então, situações essa permite exatamente o julgamento daquele que não tem esse obstáculo jurídico, aquele corréu, e aí, posteriormente, se julga o outro em razão dessa particularidade.
Separação facultativa de processo. Então, nós observamos, o artigo 80 estabelece isso, e por circunstâncias de tempo e lugar diferentes, pode ser o caso aí de separação facultativa. Nós temos também uma outra situação, que é o número excessivo de réus, ou qualquer outro motivo relevante. Já está colocado aí, está redundante. Aproveitar para fazer essa correção agora. Então, nós observamos aí que situações que permitem, fora a incidência daquelas outras, a separação dos processos. Ok? Ou seja, são situações que refogem a regra e deve ser evitado se for o caso. E é isso. Então, outro ponto importante para a gente destacar em relação a essa temática, que é desmembramento. Então, nós já falamos alguma coisa sobre desmembramento, que é exatamente a possibilidade de separar o processo em relação a correios, conforme a exigência do caso concreto. Mas envolvendo essa temática de continência e conexão, nós observamos que, em caso de absolvição de um acusado, ou quando o juiz atribuir classificação jurídica diversa que não seja de sua competência, necessário se faz desmembrar, que é exatamente o quê? Aquilo que lhe compete, ele mantém consigo. Naquilo que não lhe compete, ele extrai cópias, né? Colaciona toda a documentação relacionada ao processo até então e remete para o órgão do Poder Judiciário competente. Isso é o desmembramento, ou seja, desmembra aquilo que ele não pode julgar daquilo que ele pode. O que ele pode, fica com ele, o que não pode, efetivamente faz o encaminhamento para o órgão do Poder Judiciário competente para eventual processo de julgamento. Então, todas as provas, todas as informações, todos os dados até então devem ser remetidos para o órgão que seria o competente para julgar aquela causa, se ele não for. Uma observação em relação a processos diferentes. Essa previsão, ela chancela aquela perspectiva de, até o julgamento, até a sentença efetivamente definitiva, nós podemos falar em unificação, junção dos processos para permitir um único julgamento. No entanto, após esse marco, que é a sentença transitada e julgada, efetivamente não tem como ser revista, a única menção que nós falamos de junção dos processos é exatamente para fins de soma, unificação das penas. Essa é uma observação que não pode ser esquecida. Aí então uma imagem que mostra a gente esclarecendo, é complexo o tema, a gente precisa estar estudando mais, vendo casos concretos para poder diferenciar uma coisa da outra. E aí a imagem do lado esquerdo mostra um mapa lá de Manhattan, um mapa do metrô. A princípio é muito complicado, complexo realmente. Eu tive a oportunidade de conhecer e achei isso vendo o mapa, mas a partir do momento que você começa a destrinchar, estudar, analisar, a coisa fica um pouco mais clara, mais fácil de você desenvolver. É a mesma coisa em relação à conexão. Continência é isso, existem regras aí que mostram como a continência deve ser feita. Então, guardadas as devidas proporções, nesse comparativo é que nós aplicamos em relação à continência e conexão. Resumo da ópera. Conexão. Duas ou mais infrações que têm necessariamente vínculo que justifica a unificação processual. No caso da continência, fala-se em uma infração que contém outras, efetivamente. Então, em síntese, é essa a implicação maior em relação a esses institutos, cujas consequências nós temos reunião eventual de processo, exceto sentença definitiva de um deles. Ocasião em que a unidade dos processos só para a soma unificação das penas, que é o que a gente falou agora há pouco.
E, ao mesmo tempo, a consequência seria a prorrogação da competência em relação ao julgamento do processo que chega, o processo que soma para quem deve necessariamente julgar. Então, são situações essas que deverão ser consideradas. Esse julgado do Superior Tribunal de Justiça, que é o HC 347944, cujo ministro relator foi o Reinaldo Soares, ao tratar sobre conexão e incontinência, ele entendeu exatamente o seguinte, que é o que eu reporto aqui nesse momento. O escopo de ambas é garantir o julgamento conjunto dos fatos e também dos corréus, que respondem pelo mesmo crime, permitindo ao juiz uma visão completa do quadro probatório e uma prestação jurisdicional uniforme. Eu achei fantástico esse trecho do julgado, que mostra claramente esses institutos, a importância desses institutos e a finalidade processual, a finalidade da otimização da prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, de evitar quaisquer problemas, dentre os quais divergências e posicionamentos jurisdicionais. Então é isso.